bem-vindos a mais uma edição do Corujice Pop. Eu sou Renato Azevedo. Eu sou Márcia Zattarelli. E hoje o assunto é quadrinhos nacionais. Sim. Temos aqui uma seleta gama de convidados, autores de vários quadrinhos de super-heróis, que super-herói não é só coisa dos quadrinhos americanos, tá? Ou dos europeus também, né? Tem alguns. Mas tem muitos aqui no Brasil com uma longa história e a gente vai falar um pouquinho a respeito. Exato. Bom, eu vou começar lá na ponta. Rodrigo, fala um pouquinho de você, por favor. Eu me chamo Rodrigo Martins, né? Tenho 29 anos. Eu desenho desde criança, né? Tipo, saí da barriga da minha mãe, procurei uma mesa, um papel e comecei a desenhar, né? E sempre gostei também de ler história em quadrinhos, super-heróis. Comecei a trabalhar nesse tipo de estilo, né? E aí, conforme foi passando os anos, eu comecei a pegar uns trabalhos com commissions, criando personagens. E aí, tipo, de um tempo pra cá, eu comecei a dar aula na Quanta Academia de Artes, que há muito tempo também era fábrica de quadrinhos e que trabalhava muito com isso também de super-heróis, né? E aí, hoje eu tô dando aula lá. Muito bacana. Altemar? Meu nome é Altemar, sou ilustrador, professor e designer multimídia. Eu sou criador da personagem Jaguara, que inclusive lancei recentemente um HQ ontem, que vocês estavam lá presentes. E faço quadrinho já tem uns 20 anos. E é isso. Muito bom. Edu? Meu nome é Edu Manzano, né? Eu estou aí na batalha dos quadrinhos nacionais desde a década de 90, né? Eu surgi naquele boom da explosão dos fanzines. Sim. Na década de 90 e dali eu já tive a ideia de construir meus próprios super-heróis, meus próprios personagens, né? Aí vim galgando, como todos os profissionais, aí para os jornais, algumas revistas, né? Hoje em dia eu trabalho junto com a Universo Editora, tenho alguns projetos também com a PubliGB e sou designer gráfico também, que nesse meio a gente tem que bater com as duas, né? Tem que ser versátil, né? Tem que ser versátil. Precisa. E eu sou Daniel Varge, eu sou fundador da PubliGB e criador do Time da Luz, um grupo de super-heróis que eu tive a oportunidade de apresentar para o público brasileiro em bancas no finalzinho do ano passado, né? E aproveitando essa onda, né, esse aquecimento do mercado que aconteceu por vários fatores, até mesmo a indústria do cinema ter colocado tantos personagens em evidência, fez com que o brasileiro se perguntasse, mas e nós? Né? Nós temos alguma coisa? E sim, nós temos a exposição Super-Heróis do Brasil, onde meus amigos estão convidados também, eles estão expondo seus personagens lá para a gente mostrar que sim, existe o super-herói brasileiro, sim, é uma cultura que tem se fortalecido graças ao que foi feito antes, né? Mas a gente pode apresentar uma nova fase, uma nova fase mesmo para a cultura pop brasileira e para os super-heróis nacionais. Né? Então, o espaço que vocês estão dando para a gente é valiosíssimo, né? Porque todos aqui começaram desenhando e queriam colocar seus personagens no público, mas parecia que tinha uma cortina que impedia a gente de ir para frente, né? E agora vocês estão lá, o Shopping Continental ofereceu espaço para exposição. Os personagens estão em evidência, a gente está vivendo um momento mágico, na minha opinião, um momento especial. É legal porque eu estou fora aqui, eles estão todos sentadinhos alinhados. Não precisa ficar tímido, vamos falar. Você é o revolucionário. Ele é o revolucionário. E eu queria saber, o que inspirou vocês a começar com heróis nacionais? O que inspirou a desenhar, a criar os heróis, a criar o Time da Luz? Bom, eu sou fã de quadrinhos. Eu sou fã de quadrinhos de todos os gêneros. Gosto mais de quadrinho de terror, gosto de quadrinho de super-herói, gosto mais de... Acho que tá igual, porque o Amanhecer ele era um personagem super-herói de terror, né, que eu fui mudando ele conforme eu fui entendendo a necessidade de ter
um personagem iconográfico no Brasil, mas eu consumo tudo que é quadrinhos há muitos anos, eu não sei vocês. Então, a minha necessidade vem de eu ser fã. Eu já fui por aquele lado de... eu não consigo gostar de uma coisa sem estar envolvido com ela e também fazer ela. Então, foi assim que eu tive minha primeira banda de heavy metal, que eu gostava do estilo, e eu não conseguia escutar sem compor. Com o super-herói foi a mesma coisa. Num determinado momento, eu me identificava com o personagem, mas não me identificava com a realidade que ele estava inserido. Eu falei, por que não aqui? Daí vieram os primeiros questionamentos, por que eu não crio aqui? E aí foi o início da aposta. Legal. Acho que isso é o que acontece com a gente, às vezes, como escritor. Como escritor é a mesma coisa. Poxa, acontece tudo em Nova York, acontece tudo em Londres, acontece na Europa. Por que não coloca um cara na Paulista? Vamos contar uma história mais perto da gente, né? Seguindo a nossa... alguma coisa, um elemento da nossa cultura. Exato. Né? Eu, por exemplo, estou criando agora uma série de fantasia, de histórias, de contos, que tem muita coisa de folclore brasileiro. O pessoal escreve só vampiro, anjo, lobisomem. Lobisomem, por exemplo, na história que eu estou escrevendo agora, é aquele do folclore, é o sétimo filho de um sétimo filho. Então... Queria aproveitar o gancho, Renato. Claro. A minha inspiração, ela veio, que assim, eu até os 13, 14 anos, eu brincava de boneco, sabe, com um herói que salvava menino, tinha os bonequinhos e tal. Thundercats. Não era Thundercats, não podia ter, né? Tinha os mais que vinham no doce. Os que vinham no doce. Mas eu fantasiava minhas histórias ali, com meus 14 anos e tal. E eu sempre admirei muito a figura feminina mesmo, né? E eu comecei a pensar de criar algo, eu falei, puxa vida, eu quero fazer uma personagem feminina. E eu fui pelos caminhos mais óbvios, né? Que era, eu criei uma guerreira, então ela vai ser indígena, eu queria que fosse algo realmente nosso, eu sou apaixonado por folclore, por isso, né? E aí eu criei a guerreira, aí eu queria também colocar uma língua indígena no contexto. E aí eu fui na USP procurar, eu tinha um curso de Tupi Antigo na USP, aí eu fui na USP procurar algum aluno para me ajudar. Acabei fazendo amizade com o Dr. Eduardo Naval, que é um dos maiores especialistas da língua aqui no país, e é o que leciona Tupi Antigo lá na USP. E além disso, na história da Jaguara, é uma homenagem às mulheres fortes, começando pela minha mãe, minhas irmãs, tias, professoras, né? Hoje minha esposa, minha filha. E dentro do universo da Jaguara, eu coloco também personagens do nosso folclore, que eu acho assim que é um terreno muito vasto para você trabalhar, para você criar história, para você desenhar. São personagens, né, de direito autoral livre, né? E eu juntei tudo isso e coloquei dentro do universo da Jaguara e criei isso tudo bem amarradinho assim. Isso é sensacional. Preciso falar que o personagem do Saci, que ele colocou como vilão no primeiro, não é spoiler porque já no primeiro álbum da Jaguara, como vilão do primeiro álbum da Jaguara, o que você não tem, você não conhece. Nossa, dá pra gente falar sobre o encadernado, é um encadernado de cento e quantas páginas? 128 páginas, lançado em 2005. 2005, acho que foi um dos primeiros álbuns nacionais que teve uma personagem brasileira, com a mitologia brasileira trabalhada, com esse volume de páginas. Então, para mim é uma relíquia. Hoje você encontrar um álbum, o spoiler eu vou deixar ele contar, você encontrar um álbum que era da Via Letra, onde o gorro do Saci, ele era muito mal, aquele gorro, cara, é genial. Então, o que ele se permitiu? Brincar
com o folclore e botar isso dentro do universo de uma personagem dele. É genial. Tô propaganda, hein? Opa! Amigo é isso, velho. É isso. Muito bom. Se você me permitir também, já que a gente está falando dos personagens no contexto brasileiro, né? Os meus personagens, eles são mais urbanos. Só que eu tive essa preocupação também de incluir eles em acontecimentos brasileiros. Então, por exemplo, o Tormenta, da onde que vem os poderes dele? A mãe dele foi exposta ao Césio 137 no episódio de Goiânia. Quando eu vi o documentário, eu falei, isso dá super-herói. Isso dá. E apostei por esse caminho, né? E também é tipo assim, né? Porque até um certo ponto as pessoas falavam, super-herói nacional é só um super-herói americano jogado aqui, mas não é. Dos anos 90 para cá, esse contingente de artistas tem trabalhado muito essa questão de não fazer só uma paródia do que há lá fora, mas criar uma personalidade verossímil para os nossos personagens, né? E aí, Rodrigo? Eu meio que juntando com um deles, assim, eu também sempre fui fã de quadrinhos de super-heróis. E eu brincava com meus bonequinhos e eu brincava com os coleguinhas. Então a gente gostava também, tipo, você quer, cada um vai ser um X-Men, né? Ou cada um vai ser um Power Ranger. Ele é um Toy Bis, porque ele é mais jovem que a gente. Mas aí também, quando a gente brincava, a gente gostava de criar os personagens, né? E eu sempre gostava de criar histórias também. Então, tipo, eu acabava de ver um filme, eu falava assim, poxa, aquele personagem X, e se ele fosse por tal caminho? E eu gostava de criar esse tipo de história, né? Legal. E aí, o que eu gosto também é de trabalhar em cima de outras histórias. Então, teve um meme, eu não sei se vocês lembram, daquele Já Acabou, Jéssica? Sim. Vocês lembram disso? Eu criei uma história em quadrinhos que chama A História Não Contada da Menina da Estrela Azul. E aí eu criei, tipo, um pós-acontecimento depois daquilo, né? E aí, tipo, ela era uma super-heroína. Universos alternativos. Exato. Opa, isso é bacana. Realidades alternativas. É os Word, né? Que o pessoal fala, né? E aí eu criei esse aí. quadrinho e postei, né? Na internet, tipo, espalhou geral, meio que viralizou, né? Legal. Então eu sempre gostei de trabalhar em cima de outras histórias já contadas, né? Bacana. Eu tenho um personagem que eu criei que eu intitulei de Adaga de Gelo, né? E aí no Facebook o pessoal me achar, se procurar Adaga de Gelo, vocês me acham. Legal. E é um personagem que eu tô trabalhando desde criança, né? Então aí o que acontece? Se a gente analisar que com o tempo a gente amadurece, tem outro tipo de visão ao contar histórias. Eu fico imaginando meu personagem antigamente usando uniforme, super forte, com capa, e hoje eu já não quero mais isso, né? Eu quero algo mais verossímil, mais pé no chão, para contar uma história não só super-herói, mas também tendo super-heróis. Legal. Né? Muito bom. Gente, Eu queria falar um negócio do herói, porque isso dá uma linha para umas 2h30 de conversa. Você falou da troca de uniforme, porque é uma linguagem, uma tendência hoje, porque eu fui na linha contrária. Justamente, porque ninguém mais quer uniforme, eu quero ele com roupa colante. Né? Mas aí e guarda eu esse vou guarda um pouquinho, porque que a gente vai para break e daqui a e a pouco gente já volta. Bora!